Irmão, vamos tomar a nossa Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. A partir do verso 9. Vamos ler essa palavra, que essa palavra é uma palavra muito abençoada, que o apóstolo São Paulo vai nos dar 8 ensinamentos para nós, para nossas vidas, em momentos difíceis da nossa vida. Não vou nem pedir para quem está passando por um momento difícil, que a maioria vai levantar a mão, até por causa dessa epidemia, até por causa de parentes doentes, até porque amigos, perdemos amigos. Então nós vamos ler essa palavra, 8 princípios para nossas vidas. Quem tiver depois caneta, anote os 8 princípios que o apóstolo deixou para nós no momento mais difícil da vida dele, corredor da morte. Corredor da morte deve ser dificílimo, né? Verso 9, 2 Timóteo 4, 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida. E todos os gentios a ouviram, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, o apóstolo São Paulo, todo mundo sabe, fazendo aqui uns 5 minutos de recordação, Paulo nasceu em Tarso, perseguia a igreja, porque Paulo era convicto que os cristãos estavam blasfemando contra Deus, ao afirmarem que Jesus era o Messias. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, se destacou sobremaneira, era um homem genial, preparadíssimo, e Paulo, lá em Atos 26, 10, diz que Paulo matou muitos cristãos, e foi culpado em permitir a morte de muitos cristãos. Paulo vivia nas sinagogas atrás de cristãos. Paulo entrava nas casas e levava presos os cristãos. E Paulo tinha permissão do Sinédrio. E ele, numa das suas viagens, ele indo para Damasco, o Senhor mudou o destino do apóstolo São Paulo. Deus faz como Ele quer, ninguém entende o que Ele quer. Vocês estão aqui, providência de Deus, graças a Deus. Então, o apóstolo São Paulo se converteu, começou a pregar o evangelho, a igreja não aceitou aquele homem que fez tantos males para os cristãos, como um homem convertido. Paulo foi para a Arábia, ficou lá 3 anos na Arábia, e lá ele teve muita experiência com Jesus já ressurreto. Está lá no livro de Gálatas. E depois de 3 anos, Paulo volta para Jerusalém, não aceitaram Paulo. Paulo vai para Tarso, a sua cidade natal, fica 10 anos parado, porque ninguém aceitava testemunho de São Paulo. Até que Barnabé, por revelação de Deus, vai lá e leva Paulo para Antioquia, e os dois fazem muitos trabalhos lá em Antioquia, sobre o discipulado de Barnabé.
Paulo fez 4 viagens missionárias. A primeira viagem missionária, Paulo vai para Antioquia da Pisídia, para Listra, para Derbe, com Barnabé, para o sul da Galácia. Fazem trabalhos maravilhosos. Depois Paulo volta com Barnabé para Antioquia, relatando o que Deus fizera com eles para a obra dos gentios. A segunda viagem missionária, Paulo e Silas vão para Macedônia, para a região da Acaia. E Paulo e Silas para a cidade de Filipe, para a cidade de Tessalônica, Bereia e Corinto, e fazem sucesso, igrejas são implantadas. A terceira viagem missionária, Paulo faz para Éfeso, a cidade da deusa Diana. Ali foi muito difícil pregar o evangelho, mas Paulo teve lá sucesso total. Grande avivamento aconteceu naquela região e muitas igrejas foram implantadas que vocês conhecem. Hoje são ruínas lá em Éfeso: Esmirna, Pérgamo, Éfeso, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia, Colosso e Herápolis. Paulo depois resolve ir a Jerusalém, levando oferta para a igreja de Jerusalém, que os irmãos estavam passando necessidade. Paulo foi preso, e queriam matar Paulo lá em Jerusalém, e Paulo foi enviado para pouparem a vida de Paulo. Paulo foi enviado para Cesareia, ficou 2 anos preso em Cesareia. Festo queria matá-lo, entregá-lo para o Sinédrio, mas ele era cidadão romano, não podia ser julgado para condenação só em Roma, só pelo imperador César. Pediu um apelo a César e o governador disse: muito bem, você é cidadão romano, será enviado para Roma. Paulo foi para Roma e lá ele ficou 2 anos preso numa casa, era bem tratado, pôde fazer uma obra muito grande e depois foi solto. E Paulo aí vai para a Espanha, e Paulo vai pregar o evangelho lá em Nicópolis. Depois Paulo volta para Roma, e quando ele chega em Roma, aconteceu aquilo que a história conta: nunca houve um incêndio tão grande numa cidade como aconteceu em Roma. 70% da cidade foi queimada. Dos 14 bairros de Roma, 10 foram totalmente queimados. Quem foi o culpado do incêndio de Roma? Os cristãos. Mas quem? O líder maior, Paulo. Paulo foi preso, agora não mais como pregador do evangelho. Paulo agora foi preso como um dos piores homens que se possa imaginar, o pior malfeitor que possa existir da época. O homem que liderou queimar Roma foi o apóstolo São Paulo. E São Paulo então é preso, não é? Agora não mais numa casa, agora numa péssima masmorra, muito fria, onde o apóstolo está preso, e esse homem de Deus, esse sessentão, ele deixa para nós numa fase que não tem mais jeito, vai ser condenado mesmo. Ele diz lá na segunda Timóteo 2,9, ele diz: sofro trabalho e até prisões como um malfeitor. Em 2 Timóteo 1,15, bem sabes que os que estão na Ásia, todos me abandonaram. E em 2 Timóteo 4,6, ele diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida chegou. Paulo já admitia, mas ele deixa nessa fase mais difícil, que ele escreve essa carta, ele deixa para nós 8 princípios importantes, que ele deixa para nós, numa fase das mais difíceis que você possa imaginar. Primeiro princípio, Paulo diz assim, no verso de número 9:
Timóteo, apressa-te para vir estar comigo. Irmão, não viva só. Não fique só. Você sabe que às vezes a gente tem a mania de se isolar. Grupinhos isolados, pessoas isoladas, afastado do corpo de Cristo, afastado da célula, afastado da congregação. É terrível. A solidão é o pior companheiro que você possa ter na vida. Esse primeiro princípio que Paulo chama, ele está numa fase difícil, e ele pede para que Timóteo se apressa, porque ele tem que abrir o coração, ele tem que orar com alguém, ele tem que estar com uma pessoa. Hoje a gente busca internet, muita gente vive isolado na internet, muita gente está se suicidando. 2 dias atrás eu vi o cara querendo tocar fogo na casa do pai, bateu no pai, o pai não teve outra solução para que o filho não tocasse fogo na casa, chama a polícia e prender meu filho, mandou prender o filho. Hoje as pessoas estão passando por essa crise, é uma crise de desespero, onde nós somos uma família em Cristo Jesus, e a solução nossa é companheirismo, a solução nossa é Deus e alguém. Então, o primeiro princípio que Paulo deixa para nós é nós andarmos acompanhados, é um ombro amigo, é não viver isolado, não é solução para ninguém. Todo mundo que se isola pode contar que está frio, está decepcionado, não está lendo a Bíblia, não está vindo para culto, e está caindo mesmo em sofrimentos gravíssimos, que pode causar graves danos para a sua família. Portanto, esse é o primeiro princípio que Paulo, na fase mais difícil dele, queria companhia. Segundo princípio está lá no verso 10. Não fique, vamos ler o verso 10 de novo. Demas me desamparou, o irmão desamparou Paulo, amando o presente século, foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia e me abandonaram, fui abandonado. Irmão, segundo o princípio, não fique olhando para os que estão desapontando você, não fique olhando para quem desapontou você, não fique guardando mágoas. Tem gente que vive decepcionado, vive decepcionando e são decepcionadas. Tem gente que vive no passado. Tem gente que não tem alegria, fervor espiritual, vive desapontado, vive falando mágoas, vive pregando decepções. E com isso, ele precisa ser liberto, porque ele tem que olhar para Jesus e andar. Jesus é o caminho. O que significa quando ele diz Jesus é o caminho? É algo que eu tenho que caminhar, eu tenho que andar, é algo dinâmico, é algo que não está parado, é algo que precisa tomar atitudes, não olhando para o retrovisor, olhando para frente. Não fique decepcionado com ninguém. Vamos espremer a ferida, o pus da ferida da alma, que é mágoa, que é decepção. Isso é triste para nós, certo? Então, esse segundo princípio, Paulo deixa para nós, não é? Que é importante o perdão. É importante o olhar para frente e não ficar olhando para trás. O terceiro princípio está no verso de número 11. Só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Você vê que Paulo está se cercando de gente, nunca se isolou. Esse princípio é muito importante, porque se você se recordar, em Atos 13, Paulo
se desligou de Marcos tremendamente. Com isso, ele se desligou de Barnabé, porque Barnabé disse: olha, o Marcos nos abandonou na primeira viagem, Paulo, mas eu não vou abandonar Marcos. Barnabé era o discipulador de Marcos, de Paulo, e Paulo disse: mas eu não ando mais com Marcos. Naquela época, uma viagem, você abandonar uma pessoa, tinha que carregar muita coisa, comida, carregar roupas especiais. E Paulo decidiu lá, em Atos 13, não andar mais com Marcos. Em Atos 15, João Marco era parente de Barnabé, era primo. E Marco foi tão útil no Evangelho, escreveu o primeiro Evangelho que nós temos, é o Evangelho de São Marcos. Pedro deve, porque ali descreve muita coisa que Marcos não viu. Lógico que ali ele está copiando o que São Pedro falou e ele escreveu. Marco foi de uma importância tremenda. E Paulo, na hora da morte, se lembra de quem? Traz Marcos para mim. Eu quero me reconciliar. Eu não posso deixar um irmão com cicatrizes. Imagine, Paulo não perdoou, morreu. Será que São Marcos, ou João Marcos, como a Bíblia chama, às vezes chama de João, iria escrever o livro de Marcos? Iria ser tão importante para o apóstolo Pedro? Eu acho que não. Eu acho que você pode deixar você tem cicatriz quando você não se reconcilia. E você pode deixar uma cicatriz no outro, no irmão, na família, no pai, na mãe, porque você não se reconciliou. Então é muito importante isso aí. Então o apóstolo São Paulo, no corredor da morte, se lembra de Marcos. Pensei melhor, eu coloquei aqui, agora, esse rapaz é importantíssimo para o Evangelho. Esse rapaz é importante para mim. Eu vou chamá-lo e vou conversar com ele. Paulo, já velho, cheio de cicatrizes, precisando de uma reconciliação. Que coisa linda isso aqui. Você nunca é tão grande como você pode ser humilde, gente. A gente se acha muito grande, mas você nunca é tão grande a ponto de deixar alguém ferido para trás. Nós não merecemos, as pessoas não merecem, você não está à altura para isso. Já vou falar isso no outro princípio que ele vai falar. Você nunca está à altura para deixar ninguém ferido. Nunca. Tenha coragem de se reconciliar. Restaure relacionamentos quebrados. Paulo não deixa Marcos, que causou tantos males para Paulo, numa viagem, na primeira viagem missionária. Abandonou Paulo. Foi um que abandonou Paulo. Demas é visto em Colossenses com Paulo. Ele está reclamando de Demas, me abandonou. E Demas é visto também lá em Tessalônica, tão importante no ministério com Paulo, mas abandonou. Então, quem somos nós para julgarmos? Certo? Quarto princípio, gente, está lá no verso de número 13. Não se afaste da palavra de Deus. Deus tem um controle da sua vida. Está lá em verso 13, quando ele pede na hora dos meses e poucos meses antes da morte. Quando vier, traze a capa que deixei em Troade, frio muito grande, a masmorra não dava aconchego ao apóstolo Paulo, e os meus livros e meus pergaminhos. Irmãos, a gente facilmente, nós nos afastamos da palavra de Deus. Nós abandonamos. Mas o apóstolo São Paulo não abre mão da palavra de Deus. Não interessa qual é o problema que você está atravessando. Muita gente sai da célula, vou embora, fica em casa, abandona sermões, pregação na célula, aconselhamento dos irmãos, abandona.
Paulo, no momento dificílimos, Paulo vai ser degolado, não está decepcionado com Deus. Tem até um livro do Yancey, Phil Yancey, é Decepcionado com Deus. Esse livro é interessante. Paulo não está decepcionado com Deus. Muita gente não tem com quem se decepciona com Deus. Não interessa as circunstâncias, não interessa o que vai acontecer contigo. Mas Paulo pede os livros para estudar mais, para ganhar mais conhecimento de Deus, para se aprimorar mais, acusado tremendamente e injustamente, a circunstância que ele está atravessando, mas ele não é indiferente para Deus, ele quer mais Deus, conhecer mais, aprender um pouco mais, não interessa o que vai acontecer, ele sabe que Deus está no controle, e Deus está segurando a mão dele. Ele é sempre amoroso com nós. Deus é sempre amoroso com nós. Está sempre no controle da nossa vida. Nunca Deus te abandona. Se tu vai ser degolado, enforcado, tu vai. Mas Deus está contigo na forca. Deus está contigo naquele momento difícil. Essa é que é a verdade. Esse é que é o quarto princípio que Paulo diz. Não interessa, não abandone Deus, não abandone os pergaminhos, não abandone a Bíblia. Quinto princípio que Paulo fala. O quinto princípio que Paulo fala, nós vamos encontrar aqui no versículo de número 14 e 15. Olha só esse princípio, 14, versículo 14 e 15. Alexandre causou-me muitos males, o latoeiro. O Senhor lhe pague segundo suas obras contra mim. Esse homem acusou Paulo em pleno tribunal. Foi importante, segundo os teólogos, para que Paulo fosse condenado à morte. Esse homem, Alexandre, o latoeiro. Tu guarda-te, Paulo diz para Timóteo, olha, te guarda desse cara. Esse cara foi para lá para me acusar. Esse cara foi impiedoso comigo, resistiu totalmente minhas palavras, a minha pregação, foi totalmente, no dia do julgamento, ele foi totalmente contra mim. Então, esse quinto princípio, que nós colocamos aqui, onde Paulo entrega para Deus os adversários. Paulo, ele não julgou deliberadamente, ele simplesmente entrega para Deus. Às vezes as pessoas entenderam errado o que você falou, o que você diz, aquilo que você fez, se zanga com você, tem ódio de você, fala mal de você. Às vezes não é nem por querer o que você fez. Às vezes você faz algo que as pessoas não gostam. E aí cria uma mágoa, um ressentimento. Então, aquele homem que dedurou Paulo, entregou Paulo, foi infiel, puxou o tapete, não é? Paulo não deu o troco. Às vezes você diz assim, ele vai me pagar, aquele me paga. Você vai se acabar, sabe o que significa isso? Beber veneno. Você bebeu veneno, está bebendo veneno. Vou dar o troco, olho por olho, dente por dente. Ou às vezes você diz, não, eu não vou dar o troco, mas ele vai pagar tudo que ele fez por mim. Então está errado, gente. O nosso coração, o que a Bíblia fala? A Bíblia diz que ele é tremendamente, desesperadamente corrupto. Sabia disso? Que meu coração é desesperadamente corrupto. O teu também? Não olha para mim, não? O de todos nós, sabe? É algo assim que a gente não percebe. Nós sempre nos achamos num ponto elevado. A gente não vê direito quem nós somos. Então, a palavra, por isso é que Deus diz, olha, a mim pertence a vingança. Não é a você. Tu não sabe julgar, tu não sabe te vingar, teu coração não presta. Sabe? Tu não tem esse direito de vingança.
Muita gente é açoitado às vezes e acha que ele tem o direito de vingança e guarda mágoas, guarda ressentimento. Paulo não fez isso. Paulo entregou para Deus, porque a ele pertence a vingança. Ele sabe se vingar, eu não sei. E nem eu estou à altura para me vingar de ninguém. Nem eu estou à altura para dizer que fulano está muito errado, para corrigir alguém. Certo? Eu posso conversar com alguém. Nós temos um critério de autojustiça violento, gente. A gente sempre está certo. A gente sempre avalia as coisas e Deus dá a solução pela graça, que é o perdão. Perdão limpa as emoções. Você continua a brilhar na célula, na igreja. Você continua a brilhar na tua família. Perdão é a asepsia da alma da gente. Não tem outro, não. Não tem outro. Não podemos inventar outro. Então, esse princípio, esse quinto princípio, é um princípio fundamental para as nossas vidas. Entrega para Deus as pessoas que te fazem mal. Lá fora tem muitos problemas que a gente passa e a gente está guardando, desejando no íntimo. Não vou dar o troco, mas eu desejo o mal para aquela pessoa, porque ele me fez mal. Isso é muito comum. Você vê aqui Paulo totalmente entregando para Deus aquele que foi responsável pela condenação dele, principalmente ele. Então, nós vimos aqui o sétimo princípio. O sétimo princípio está no verso 21. O verso 21 diz o quê? Apressa-te para vir antes do inverno. Vocês sabiam que Paulo, quando fez a viagem para Malta, para Roma, ele foi náufrago em Malta, aquela serpente picou ele, ele avisou que o inverno iria destruir a viagem. Naquela época não tinha aquelas embarcações que nós temos hoje. Então, naquela época, o inverno pode ser era algo muito complicado para fazer viagem no inverno. Então, Paulo, lá em Atos 27, ele faz esse apelo para que a viagem não acontecesse. Mas o comandante foi um desastre, naufragaram e Deus deu um alívio naquela cidade que eles ficaram, em Malta, não é? Vocês conhecem bem essa história. Então, hoje, apressa-te. Paulo dá apressa-te, vem para mim, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Você pode hoje visitar teus pais, pregar o evangelho para eles. Esse apressar é muito importante na vida da gente. Nós precisamos, não é? Apressar as coisas que nós devemos fazer. Muitas coisas na vida nós deixamos de fazer, não temos pressa. Você sabe quem é a pessoa mais elogiada, que a gente elogia tanto? É o defunto quando morre. Quando morre, defunto quando morre, né? Não pode ser vivo. Mas quando o cara está morto, é tanto elogio, o cara se apressa, tanta coisa, traz tantas flores, tantas rosas. Eu já fui em enterro, e depois de elogiar tanto o defunto, depois as tantas rosas não cabiam nem dentro da sepultura. Quantas rosas esse cara recebeu em vida? Aquele pai dos filhos? Talvez nem poucas. Você sabe o que significa esses elogios de enterro? Essas tantas rosas que se dá para o defunto? Remorso. Sabia disso? Remorso. É tanto remorso que o cara compensa com flores e mais flores na hora do defunto. Passa a vida todinha e ele não se apressa em dar um presente para o pai, não se apressa em se reconciliar com sua esposa, com o marido, com os tios, com a família. Passa a vida toda. E não há esse apego, esse amor para poder, essa gratidão.
Talvez aquela pessoa que recebeu tanto elogio no caixão, tantas flores, se recebesse uma flor, seria outra pessoa, seria uma nova pessoa, seria uma nova criatura. Passa a vida toda, ninguém liga, ninguém reconhece um mérito daquela pessoa. Aí na hora da morte é tantas rosas, tantas flores, remorso. Se a gente vive compensando, sabe? A gente vive compensando. A gente não bate de frente com as realidades que a Bíblia mostra quem nós somos. Nós fugimos. Nós fugimos. Então, gente, é importante a mãe receber um telefonema toda semana, o pai, presentes, ver plano de saúde, se puder ajudar, mandar flores, não em morto, mandar flores em vida. Então, faça hoje o 7º princípio, faça hoje, não deixa para depois, aquilo que você pode fazer por alguém. Muito importante esse princípio. Então, Paulo está mandando que se apressem para ficar com ele. Não é para depois do inverno. Se vocês não te apressar, se vocês não se apressarem para vir para mim consolar, porque a gente precisa de Deus, precisa das pessoas. Tem gente que precisa só de Deus, acha que precisa só de Deus. Vem o inverno, eu morro e fico só aqui. Olha a necessidade que Paulo tinha de relacionamentos. 8º e último princípio. O 8º e último princípio, Paulo deixa claro aqui. Entrega ao Senhor toda a glória. Não é tua a glória. Entrega ao Senhor toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Imagine só São Paulo já indo para a degola, acorrentado, sendo levado pelos guardas para ser degolado. E o guarda pergunta para ele, na hora da morte, o que você diz? Você como um líder aí, você como um homem famoso, o que você diria? Diga alguma coisa. Paulo não tinha mágoas no coração, estava sem mágoas no coração, não tinha cicatrizes no coração, não tinha revolta, me abandonaram, me deixaram sozinho, fui injustiçado. Na hora do julgamento, ninguém me assistiu, não tinha uma pessoa para dizer lá na hora, esse homem é um bom pregador, esse homem pregou o evangelho, esse homem fez o bem. Ninguém. Fiquei só. Paulo não disse nada disso. Paulo, ele disse para Timóteo, disse para os virem com ele que ele estava só. Foi abandonado. Paulo aqui, acorrentado na hora da execução, o líder dos incendiários de Roma, como ele era visto, naquele momento que ele foi dizer alguma coisa, sem remorso nenhuma, a honra, a glória pertence ao meu Senhor. Senhor, toma-me nos teus braços. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor. Não condona a alma. O velho apóstolo vai tombar, julgado injustamente pelos homens, mas aceito por Deus nas alturas, como um homem de Deus. Um homem de Deus. Aqui na terra, como um homem que incendiou Roma. Não são as circunstâncias que fazem o homem faz a circunstância. Que Deus abençoe vocês todos. Eu queria que chamasse Jean para nós cantarmos uma música. Se alguém quiser entregar sua vida para Jesus, se alguém quiser entregar sua alma para Deus nesse momento, vem aqui na frente, eu quero orar por ti. Não deixa para depois. Tem muita gente que diz, eu deixo para depois. Não é o conselho, o 7º princípio que Paulo deixou para nós. Não deixa para amanhã.
O dia da visitação tu é hoje. Se alguém nunca entregou, vocês que estão aí em cima, vocês que estão em casa no YouTube, entregue sua vida para o irmão que está lá, para Jesus, ou então só para ele. E venha de tarde me dizer isso aqui de tarde. Quem tem mágoas no coração, eu queria que você viesse aqui na frente também. Reconheça cicatrizes que estão na tua alma, está te atrapalhando a teu fervor espiritual, tua consagração, está atrapalhando as vidas que tu vai ganhar para Deus, está atrapalhando o evangelho que tu vai ser tão útil como Marcos foi. Paulo não deixou Marcos decepcionado, cicatrizado, sem produção. Paulo reconciliou-se. Se alguém tem alguém que ainda não se reconciliou, vem aqui na frente. Não deixa essa mágoa no teu coração. Não seja apático espiritual porque tu guarda mágoa, porque tu te acha superior a ele. Tu não é superior a essa pessoa que te fez mal. Entrega para Deus. A ele pertence a vingança. Vamos cantar uma música.